bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo que você já conhece, portal especializado em cobertura de varejo, consumo e serviços no Brasil e no mundo. É só acessar lá nosso site, mercadoeconsumo.com.br, para acompanhar notícias a toda hora, a todo instante sobre esses temas. Também acesse nossas notícias, nosso conteúdo, nossa repercussão, nossa análise nas redes sociais. Estamos em todas elas, especialmente LinkedIn e Instagram, esperando pelo seu comentário, pela sua sugestão, pelo seu engajamento. E semanalmente aqui com o Bora Varejar, no seu canal de podcasts preferido ou aqui no YouTube, com imagem também, trazendo convidados super especiais, inéditos, toda quinta-feira, para falar também desses assuntos. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva do portal, é um prazer estar aqui com vocês e a gente está gravando esse Bora Varejar, essa temporada especial do Bora Varejar, no estúdio da Versa. A Versa que faz cursos de formação para funcionários, para trabalhadores desmesados, ou seja, aqueles que estão no chão de fábrica. Você pode acessar também o site da Versa, só acessar o link aqui embaixo para saber um pouco mais sobre os serviços que a Versa tem e, gentilmente, estamos aqui nessa parceria com eles nessa temporada, gravando no estúdio aqui em São Paulo, região central de São Paulo. A gente vai falar agora de um acontecimento aí que está para chegar em setembro, mais precisamente. Setembro é uma data bem importante para o varejo aqui no Brasil, porque a gente tem um dos maiores eventos de varejo das Américas, o Latam Retail Show, realizado aqui em São Paulo também, nesse ano com várias novidades, não só com relação a temas, convidados, mas até de localização, e a gente vai falar bastante sobre isso, o que você vai encontrar no evento, por que você deve ir no evento, né? Por que é importante você fazer parte aí dessa comunidade que está acompanhando tendências e inovações no varejo no Brasil e no mundo, com dois convidados que a gente recebe aqui. Primeiramente, bem-vindos, Ana Paula Rocha, diretora executiva da Gouveia Experience, a Gouveia Experience que realiza e organiza o evento. Tudo bem, Ana Paula? Bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer estar com você aqui novamente. Mais um ano falando de Latam Retail Show. Obrigada pelo convite. É isso aí. Prazer por ter voltado aqui. Obrigada e prazer estar com você também aqui mais uma vez. E o Roberto Weinstock, que é sócio-diretor da Gouveia Consulting, que participa aí também de vários eventos da Gouveia Experience, inclusive com curadoria, vai falar bastante aqui sobre a temática do evento. Bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Ayana. É uma honra. Mais um Latam Retail Show que vai ser espetacular. É isso aí. Vou falar algumas coisas aqui de Latam, mas vocês, os nossos convidados, vão falar com muito mais propriedade do que eu, mas só para fazer aqui a introdução, né? Acontece entre 15 e 17 de setembro, no Distrito AMB, em São Paulo. É a 11ª edição do Latam e tem um tema que provoca uma reflexão bastante importante, né? Que é o Everything as a Service, potencializado à inteligência artificial. Vamos saber na prática o que isso significa aqui com os nossos convidados. Por que a gente fala cada vez mais de varejo indo para a oferta adicional, né? Além da venda de produtos, indo para a oferta adicional de serviços. Por que isso é importante e faz parte aí dessa nova realidade. Então vamos lá, Ana. Você que acompanha aí alguns Latams já, né? Como foi escolhido esse tema? Qual é o conceito principal aí por trás dessa edição? Acho que o grande objetivo desse ano, do macro tema Everything as a Service, elevado a IA, obviamente temos que falar de inteligência artificial nesse ano, no ano de 2026, é que os varejistas retomem o protagonismo que eles têm diante do consumidor, né? Então, o que a gente vem vendo no movimento nacional e internacional é que os varejistas têm buscado, nesse conhecimento que possuem sobre vender para o consumidor produtos, né, para os consumidores, toda essa jornada, essa experiência com o consumidor, utilizar esse conhecimento para passar a oferecer outras soluções, no caso serviços, e isso obviamente potencializado a inteligência artificial que vem transformando o setor. Então a gente entende que essa é uma tendência que já está acontecendo há algum tempo e o Brasil, inclusive, é referência quando a gente vem falando de adoção de serviços dentro das varejistas. Então, boa parte das varejistas hoje tem seus braços financeiros, de seguros, para planos de saúde, quando a gente está falando de pet shops, enfim, de empresas de pet, e sempre com muita margem, né, nesse tipo de solução. Então, é de fato uma provocação para que o varejista, que é aquele que melhor conhece a jornada do consumidor,
passe a olhar a parte de serviços como um novo modelo de negócio e também para atender esse cliente que, enfim, já está fidelizado, já está frequentando suas lojas, seus marketplaces, seus e-commerces, de forma geral. Então, essa é a nossa provocação. E aí, a brincadeira do elevado à IA é porque não dá para dizer nada hoje, né? Não dá para a gente pensar na estratégia das empresas se não tiver inteligência artificial. Seja inteligência artificial voltada para dentro do seu negócio, né? Então, como a gente é mais produtivo, como a gente é mais competitivo, e até essa inteligência artificial como um serviço, um produto, né? Então, como que a gente consegue oferecer isso também para os nossos clientes? Então, essa é a ideia do Latte Retail Show, a nossa provocação. A gente colocou uma pílula dessa provocação ano passado no palco do Latte Retail Show, quando a gente teve um painel em paralelo com a NRF Europa, né, que aconteceu em Paris. E a gente trouxe essa provocação de serviços e tivemos no palco o Fábio Fátio, que é o CEO da Renner. E eu me lembro muito bem, né, no ano passado, quando o Fábio trouxe o case Renner, a importância dessa área de serviços financeiros para o resultado do negócio, ele falando de números de 40% representatividade ali da lucratividade da Renner. Eu me lembro o espanto, né, no palco europeu, todo mundo se olhando e a gente se colocando ali como um case referência. Então, não é o único exemplo e o Latte Retail Show veio para dar protagonismo também para outras empresas que vêm fazendo isso no Brasil e no mundo. Muito bom, e muito bacana quando a gente vê realmente esses cases nacionais que são referência já, ainda mais quando a gente está falando de serviço financeiro, né, para citar o exemplo aí da Renner, para outros países, né, que não têm isso tão desenvolvido. Roberto, quando a gente fala ainda de soluções, né, de empresas que vendem soluções além de vender produtos, adicionalmente aos produtos, o que isso muda, né, quando a gente fala de modelo de negócio das empresas, indo para essa questão já de modelo de negócios, como a Ana citou o exemplo aí de Renner, né, a financeira da Renner tem uma grande participação, uma grande importância para a empresa como um todo. O que isso muda na prática para o varejista? Isso muda muita coisa. Primeiro é o seguinte, o conceito comum de qualquer varejo de produto é avaliar o negócio pela receita, pela margem, pelo número de usuários que entram na loja, a taxa de conversão. Quando eu trago o serviço, às vezes o cliente não é meu, a finalização do pedido não aconteceu dentro do meu PDV, então eu estou falando muito mais de um revenue per client do que necessariamente uma receita que entrou pelo meu ponto de venda. Eu posso vender um espaço de uma loja, como está falando da mídia digital acontecendo dentro do ambiente de loja. Então eu começo a ver outras fontes de receita que no final do dia eu posso até fazer uma conta de número de clientes que entraram na minha loja, no número de clientes que entraram no meu site e a receita que eu consegui gerar com aquela experiência. Uma coisa bem importante, né, Ana, é que se perguntar aos grandes varejistas, aos quem tocam os dias do e-commerce, sempre há um número muito grande de acessos, seja de pessoas que transitaram nas lojas, usuários que navegam no e-commerce. Não sei se sabe esse dado, mas somente a cada 2 pessoas, a cada 100 compram, em média. Né? Ou seja, e os outros 98 estão aonde? Né? Se for na loja, eu sei que muda de segmento para segmento, mas também tem uma perda muito grande. Então, de fato, dentro do ambiente do varejista, existe volume suficiente para os varejistas entregarem um excelente resultado no final do dia. Mas isso não vinha sendo capitalizado. Então, essa é uma mudança, na minha opinião, primeiro é de visão financeira e, logicamente, você começa a repensar o negócio. Porque se eu desenho um ambiente de loja, por exemplo, um e-commerce todo focado naquele produto, e aquele produto, como a Ana citou, o caso da Renner, ele não representa a maioria do resultado financeiro. Eu tenho talvez uma operação financeira que representa 30%, uma venda de outro serviço que representa mais 20%, vamos dizer que represente mais do que a venda de produto. Eu começo a mudar o meu espaço de loja pensando nessa composição de receita do cliente. Então, eu mudo a dinâmica da construção da loja, eu mudo como ela é feita, porque o que antes era o show, era o produto, ele ganhava todo o destaque, agora não necessariamente. Então, vocês veem em alguns ambientes, há uma preocupação excessiva do varejista em melhorar a experiência, porque melhorando a experiência, ele fica mais tempo na loja. Essa, por si só, já é uma visão de revenue per client. Pronto. Eu só preciso que o cara fique aqui. Porque ele ficando mais tempo, ele vai consumir alguma coisa minha.
Desde um café que eu tenho naquele canto ali, desde um serviço que antes que ele nem sabia que existia, mas ele ficou tanto tempo na minha loja e acabou descobrindo. E daí essa diversificação vai aumentando os resultados do varejista. Quem entende que essa dinâmica como negócio precisa mudar, esse tem sucesso nessa virada de chave que você comentou. Muito bom. E quando a gente fala dessa transformação, né, pela qual alguns varejistas já passaram e outros estão passando, a gente está falando principalmente de grandes varejistas que estão percebendo isso, ou pequenos também? Os grandes varejistas têm mais espaço, mais capital para poder diversificar isso, volume para poder atrair as empresas prestadoras de serviço. Mas eu gosto muito da sua provocação. Principalmente quando a gente vai num evento como o Latam Retail Show, né? A gente vê no palco grandes nomes, grandes empresas. Há uma tendência que as empresas cheguem lá e falem, mas aquilo acontece porque é uma Magalu, porque é uma Riachuelo, porque é uma Shopee. Se fosse o meu tamanho, eu não conseguiria fazer. Sendo bem sincero, toda a estratégia ela funcionou, ela funciona em todos os formatos. Ela pode começar pequena, mas o resultado pode acontecer. Eu posso vender serviço de uma forma acoplado ao meu produto desde a sua concepção, por exemplo. Então, ou seja, eu já posso vender, vou dar um exemplo claro aqui, Pet Love. Exatamente. Que, aí, no caso, publicamente, né? Você já publicou que o modelo deles de assinatura é o principal resultado financeiro deles. Então, pronto. Ele começou dessa forma. Então, ele era pequeno, num dia zero, e aí começou o modelo dessa forma. Deu certo. Resposta que dá para fazer, independente do tamanho. Verdade. E começar, às vezes, por aí já, né? Exato. E a partir daí expandir o negócio. Voltando a falar, a gente vai falar muito ainda dos temas que o Latam Retail Show está trazendo. Mas voltando a falar sobre o evento como um todo, ele se divide, Ana, em 3 pilares, né? Transformação, resultado e competitividade. Como que isso se conecta na prática, essas 3 questões? Eu acho que o Latam Retail Show ele se propõe a ser um evento que não é inspiracional apenas, né? Ele vem posicionado no mês de setembro como um mês importante de planejamento para as empresas para o próximo ano. Então, é estratégica a data do Latam Retail Show e todo o conteúdo do evento ele é construído de modo com que as pessoas saiam dali com insights práticos para serem utilizados na sua empresa. Então, até na construção principalmente, né, na construção das trilhas de conteúdo, a gente provoca que o conteúdo traga uma solução, né, para o varejista. Então, quando a gente está falando hoje do cenário varejista, um ano desafiador, né? A gente sabe que todo ano eleitoral é um ano desafiador aí para o varejo e fora, né, todas as outras turbulências aí que a gente vem passando. O evento não poderia vir de outra maneira a não ser responder a esse problema. Então, daí o objetivo das nossas trilhas, trazer um conteúdo mais focado na solução para o seu negócio, em que quem participa do Latam Retail Show consegue assistir cases no palco de qual problema eu tinha, o que eu busquei e qual o resultado, né, eu atingi, de forma que não seja só inspiracional, mas que eu volte para a minha empresa com um plano para 2027. Né? Então, por isso que a gente divide o nosso conteúdo para que ele seja mais profundo. Chega de talks contando sobre apenas a minha trajetória e vamos trazer exemplos práticos para que o varejista, nesse momento, que é setembro, já comece a entender qual é o caminho para 2027. E o Latam tem um começo novo, né? A gente está no 11ª edição do Latam, que está mudando também de lugar, né? Um capítulo diferente aí, indo para o distrito AMB. É uma aposta, né? Entendo, aí depois de tanto tempo, como é que ir para um lugar como esse, renovado, né? Em São Paulo, para quem não é de São Paulo, uma estrutura toda renovada, uma infraestrutura realmente de classe mundial aí. O que você pode dizer que as pessoas vão encontrar lá esse ano? Acho que evento é experiência, né? E a gente vem ouvindo o nosso congressista nos últimos anos, entendendo que eles consomem o evento não só pelo conteúdo, mas eles querem ter trocas verdadeiras, querem ter momentos de networking, querem poder vivenciar o evento muito além do conteúdo. E foi por isso que a gente buscou o AMB. O AMB ele tem uma proposta, o Latam Retail Show dentro do AMB tem uma proposta de muito mais conexão, muito mais voltado para
uma networking dentro do Latam Retail Show. E nas salas de conteúdo, vocês terão vai ser uma experiência incrível, porque vai ser dentro do Teatro Celso Furtado, enfim, que é um teatro belíssimo, que foi 100% remodelado. Então, com muito mais cuidado com acústica, muito mais cuidado com conforto, que é o nosso maior bem ali do Latam Retail Show, que é esse conteúdo. Mas, em volta desse auditório, as pessoas vão ter espaços que serão mais fluidos para relacionamento, reuniões, conhecer soluções de, enfim, diversos prestadores de serviços que estão relacionados aí com o nosso macrotema. Então, é uma mudança, de fato, para elevar a experiência do nosso congressista e para que o Latam Retail Show, novamente, assim como o seu conteúdo, também proporcione ações práticas durante o evento e não só uma visita para anotar alguns insights, para eu não conhecer ninguém. A gente quer, de fato, que o evento transforme a experiência desse executivo que participa. Pensando até nisso, né? No que a pessoa vai trazer lá de insight ou de inspiração, de efetivação, às vezes, de negócio, né? Um primeiro aperto de mãos ali. Que diferença faz, Roberto, na sua opinião, você que frequenta eventos, Ana também, né? Mundo afora aí, no Brasil também, essa estrutura, né? A mudança de casa, um lugar com uma característica específica para potencializar essa relação. E o que de prático, fora o conteúdo, como a Ana diz, quando uma pessoa vai num evento como esse, de classe mundial, que a gente sabe que vem gente do mundo todo, né? Tem conexão com pessoas de outros países, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho também no conteúdo, mas de prático, como aproveitar melhor e o que dá para aproveitar de prático para o seu negócio quando você vai num evento como esse? O Latam Retail Show é um evento de 3 dias. A gente tem um conteúdo muito extenso. E o que acontece? A gente fala que nós somos o maior evento porque o público do Latam Retail Show é a alta liderança do varejo. Então, lá vocês vão ver os presidentes de empresas, os vice-presidentes, os diretores, de fato, são os decisores do mercado hoje. E para esse público, de fato, aproveitar 2, 3 dias, até ano passado, né? Eu fiquei admirado em ver a Luísa e o Fred 2 dias no evento, enfim. Sendo bem sincero, são raros que eu acho que executivos como esse ficariam 2 dias dentro de um evento. Então, é admirável. Para você criar esse ambiente, é de fato você entregar uma justificativa para que esses grandes varejistas estejam lá. Para que essa liderança, muitas vezes, é muito bacana no Latam Retail Show, que você vê, às vezes, vindo o presidente, e aí vem o vice e os diretores, vem o corpo todo de diretores da empresa. Eu já vi eles andando em bloco. Às vezes traz os gerentes regionais das operações e tal. Então, é um ambiente de um trânsito muito favorável, um ambiente de conforto, é um ambiente, de fato, onde encontra com o que era desde o início a nossa estratégia. Entregar um conteúdo, concordemos nele, para eu ficar 3 dias dentro de um ambiente, né? Ele tem que ser um ambiente, de fato, agradável, que provenha tudo que eu preciso. Até reuniões. Algumas eu vou ter que sair em um dado momento para fazer alguma reunião, e o ambiente todo propicia isso. Eu acho que reforça a proposta de valor que a gente vem tendo. Está coeso, que de alguma forma a gente está ajudando, como a Ana citou, foi feedback deles, para que esse ambiente fique ainda mais favorável para o network, mais favorável para que ele consuma mais o conteúdo e mais favorável para que ele fique mais tempo daquele ambiente. E, de fato, que aconteça o que a gente sempre fala, né? É uma MBA de 3 dias. Então, que o executivo vá lá e saia realmente comemorando. Eu falo, olha, fiz um MBA em 3 dias e valeu muito a pena. E eu vejo, né, uma tendência dos eventos mundiais, própria NRF, né, que estamos lá todos os anos com a delegação da Gouveia, iniciamos essa jornada pioneira de levar executivos para a NRF, para quem não conhece hoje, o maior evento aí de varejo e consumo. E os brasileiros vão lá pelo conteúdo, sim, mas eles também vão pelo relacionamento, né? Então, a gente percebe, não é portanto que tem tantas delegações levando executivos, e os executivos não querem ir sozinhos, eles querem estar juntos, e isso mostra pra gente que o evento ele não é só o conteúdo, né? O evento tem que
proporcionar esse momento de relacionamento, mas que seja de uma forma confortável, né? Então, que tenha espaços dedicados para esse relacionamento. Então, os próprios momentos de almoço, os momentos de coffee break, serem servidos dentro do evento para que todo mundo possa conversar, se conectar, ouvir, né, o que o meu colega está passando na sua empresa. Então, é quase tão importante quanto o conteúdo. Então, é essa a nossa preocupação diante do que a gente vive aqui, o que a gente vive na NRF, e aí a AMB veio como uma chave de ouro para conectar com o propósito do evento e conseguir proporcionar esse conforto ao assistir o conteúdo e também ao ter um ambiente mais amplo e mais direcionado ao relacionamento ali. Porque tem a questão de acompanhar o conteúdo e depois querer trocar esse insight com outros, Exato. né? E tem uma questão que acontece muito na NRF e no Latam também, porque vem gente de outros estados, que às vezes é a oportunidade que você tem para encontrar algumas pessoas que você não encontraria. Mesmo de São Paulo, às vezes você não tem essa possibilidade de encontrar tanta gente no mesmo lugar. Não tem, né? Geralmente não tem, né? Sim. Exatamente. No mesmo espaço e no mesmo tempo, né? No mesmo momento, né? Vamos falar um pouco mais de conteúdo. Eu vou citar aqui alguns só, são muitos. Vou citar alguns nomes aqui que estarão no palco. A Andrea Bell, que já esteve no Latam Retail Show, volta esse ano. Ela é vice-presidente de Creative Intelligence da WGSN. Tem também... passou por empresas aqui das mais variadas, passou por Cannes Lions, né, o festival, passou por MoMA, passou pela Fast Company, Vogue, The Guardian, enfim, uma infinidade aí, tem uma experiência incrível. É sempre um nome a acompanhar, né? A Michelle Schneider, que já foi LinkedIn, TikTok, Google também, tem livro publicado, fez palestra aí no TEDx, que tem mais de 3 milhões de views, e tem um livro muito bacana que fala do futuro, do profissional do futuro, né? E vai falar do profissional do futuro, especificamente do varejo. No Brasil, né? Nomes como Caio Gomes, que é do Magalu, Wellington José da Silva, que é da Riachuelo, diretor de tecnologia da Riachuelo, Natália Camargo, do Google Brasil, Daniel Siqueira, do Grupo SBF, enfim. Estou citando alguns, até chato, porque a gente não dá tempo de citar todos, né? Mas tem a programação completa, se você quiser acessar aqui no site do Latam Retail Show, acesse aqui no link, para você acompanhar lá e contando, né? Os painéis estão ainda aí em formação, muitos deles já fechados, alguns ainda sendo complementados. Cada arena... Também a gente tem várias arenas, né, com um público e interesse específico, né, Ana? E aí eu queria que você, além de falar um pouco desse corpo de convidados que a gente tem, dessas arenas que têm temáticas diferentes. CX, por exemplo, moda, food service, design de ponto de venda, strip malls, enfim, são várias também. Por que essa divisão também? Maravilha. Eu acho que a gente tem dois tipos de formas de consumir o conteúdo. Primeiro, os nossos grandes palestrantes, como é o caso da Andrea Bell. A Andrea Bell é sempre uma palestra muito esperada dentro da NRF. Ela fez uma pausa e ela topou voltar aqui no Latam Retail Show. Então, a gente está muito feliz com a presença da Andrea Bell aqui no Latam Retail Show. E ela já vai começar o evento trazendo a visão da WGSN, hoje enfim, dos institutos de pesquisas mais bem respeitados aí do mundo, sobre esse novo consumidor de 2038, né? Então, assim, já começamos com uma provocação, todo mundo quer entender esse consumidor e aí na visão da WGSN, visão global, né? O que é esse consumidor? Então, é de fato algo que a gente se orgulha em trazer nesse ano na programação aí do Latam Retail Show, para começar logo o conteúdo. E também outras provocações, como é o caso da Michelle, porque a gente tem falado muito de inteligência artificial, inclusive o macrotema do Latam Retail Show, faz parte do macrotema do Latam Retail Show. Tá bom, mas e as pessoas? Né? E o meu time? O que isso fica para o varejo, para o nosso dia a dia? Mudou a forma de trabalhar? E a Michelle, ela tem essa capacidade de provocar, né? E de trazer conhecimento que, de fato, é sempre muito impactante. Então, ela é um outro exemplo de um tipo de apresentação que a gente vai entender qual que é o rumo. E aí,
tem os mais de 200 palestrantes que vão vir com os cases das suas empresas, você citou alguns deles, que aí é nesse viés de benchmarking, né? Então, eu quero sentar e assistir o que o meu concorrente está fazendo, quero anotar ali para eu conseguir tangibilizar isso para dentro da minha empresa. Então, aí vão ser mais de 200 palestrantes, a gente tem executivos e executivas de todas as categorias do varejo. Eu acho que essa é uma visão legal do Latte Retail Show. A gente não está falando para um segmento, uma categoria, ou farmacêutica, ou supermercado, a gente está falando para diversas categorias e também diversos canais, né? Então, a gente está falando do e-commerce, a gente fala da loja física, a gente fala da franquia. Então, é uma forma da gente ter essa visão 360 do mercado, e aí nada melhor do que os próprios executivos que estão dentro das empresas trazendo esses exemplos. E esse é o conteúdo do congresso, que é muito transversal para todo o varejo, e a gente sente a necessidade, nos palcos paralelos do Latte Retail Show, de aprofundar em algumas áreas específicas. E aí, por isso que a gente tem os eventos integrados, são 9 eventos integrados ao Latte Retail Show. Sim, tem momentos que são 6 palcos paralelos no Latte Retail Show, e entre eles são esses eventos integrados, e aí são momentos para se falar, né, de setores, segmentos ou temas específicos, como é o caso, por exemplo, de materiais de construção, que vai para o seu segundo fórum, Customer Experience, que vai para o seu segundo fórum. A gente vai ter um palco de Retail Design, que é muito importante, ainda mais nesse momento de transformação de loja. E acho que é legal também, aproveitando que o Roberto está aqui, a gente falar do Fórum LED, né, que são os líderes de e-commerce e digital, que também estarão num dos eventos integrados. E, enfim, a importância de ter esse palco para que a gente possa trazer esse público específico e conversar, enfim, durante o Latte Retail Show com eles. O Fórum LED está na sua segunda edição, né? A gente fez o primeiro ano passado. E, de fato, é um fórum exclusivo para os líderes de e-commerce, líderes de operação digital. Já temos confirmados heads de e-commerce de Natura, de Leroy, enfim, vou esquecer os nomes aqui, de Jequiti, enfim, de Renner, de várias grandes empresas. E é interessante o formato do fórum, gente, é que os executivos estão muito próximos, né? Então, eles ficam ali no palco, os ambientes dos fóruns são ambientes menores, né? E depois eles descem, eles ficam todo o tempo ali. Então, até para os executivos que vão fazer network no evento, é um excelente momento para isso, porque ficam todos muito acessíveis. É o perfil da Gouveia, né? A gente promove isso, é proposital. Então, a gente cria aquele ambiente, então, acaba a palestra, eles ficam conversando entre eles ali, e, logicamente, com quem vai falar. E, por exemplo, no Fórum E-Commerce, a gente vai falar sobre rentabilidade no e-commerce. O problema é que nenhum e-commerce tem, né? Nenhum desafio, nada normal. O uso da AI na social commerce, né? Vocês veem aí, não tem 90% dos anúncios que a gente vê hoje em dia são produzidos via inteligência artificial. E o desafio do GO, né? Que é a evolução do SEO agora com foco em inteligência artificial. Então, vai ser um conteúdo bem rico. Cada fórum é quase um pequeno evento, né? Exatamente. Eles têm a programação específica, um público específico, né, para esse fórum. E é isso que o Roberto falou. É numa sala que é um público fechada, né? Então, são 100 a 150 executivos que ficam lá, que participam, que trocam. Então, de fato, um local de networking bem direcionado para isso, né? Então, eu ouço o conteúdo, ele desce do palco, eu converso. Então, é muito legal a gente poder proporcionar também essas experiências dentro do Latte Retail Show. Difícil é escolher o que você vai assistir, né? Mas impossível. Tem que se programar tem bastante. Tem 6 palcos ao mesmo tempo, é impossível. Então, você tem que ir com... o que a gente costuma dizer é que o Latte Retail Show não pode ir uma pessoa só da empresa, né? Acho que a gente tem que levar a turma para participar do Latte Retail Show, porque um vai estar numa trilha de conteúdo, outro vai estar num evento integrado, outro vai estar na área de feira fazendo networking e, principalmente, cada um vai ouvir e interpretar, e essa empresa vai poder voltar para casa, colocar todo mundo dentro de uma sala e falar, tá bom, né? Vamos juntos entender quais são os pontos que devemos implantar aqui, né, no próximo ano. Então, a gente sempre provoca, não vai sozinho para o Latte Retail Show, né? Vá em turma para que consiga aproveitar todos esses ambientes. E a gente tem condições de custos especiais para
grupos maiores, enfim. É, a gente dá um jeito, a equipe de tickets a gente muito brinca, boa, né? Você compra um ingresso e ganha 10, e né? ganha 10, é isso exatamente. que a nossa A gente dá um brincadeira jeito. aqui. Basicamente, muito boa essa dica de levar mais gente das empresas, né? A gente vai fazer um intervalinho aqui no Bora Varejar, mas já fica aí a dica para você acessar já o site do Latam Retail Show aqui para saber da programação, se programar com você mesmo, né, e os seus colegas aí se programarem para acompanhar todo o conteúdo da melhor forma, também os momentos de networking, enfim, tudo isso que os nossos convidados estão dizendo aqui, e também para você ter uma condição especial aí na compra de tickets, para você que está acompanhando aqui o Bora Varejar, condição super especial aqui hoje para você. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Bora, mas daqui a pouco a gente volta falando mais de Latam Retail Show, de inteligência artificial, de varejo indo para o serviço, enfim, de tudo isso que está permeando aí as novidades, tendências de varejo no Brasil e no mundo. De volta com o Bora Varejar desta semana, falando hoje de Latam Retail Show, evento que será realizado em setembro em São Paulo. A gente recebe aqui a Ana Paula Rocha, da Gouveia Experience, e o Roberto Weinstock, da Gouveia Consulting, falando sobre o evento como um todo. E esse ano, gente, o FIRA, Federação Internacional de Associações de Varejo, estará presente, né, no Latam Retail Show. Membros de grandes polos globais trocando figurinha com executivos brasileiros, né, Ana? O que significa ter o FIRA validando o Latam Retail Show? Não, primeiro que a gente ficou muito feliz de saber que a reunião do FIRA foi marcada justamente na semana do Latam Retail Show. Então, a gente vai ter os presidentes, né, de grandes associações de varejo sul-americanas presentes aqui em São Paulo e participando do evento, e é uma forma da gente mostrar, primeiro, o mercado brasileiro se consolidando como uma referência, né, para esses setores, os nossos cases, os nossos executivos sendo ouvidos por esses membros, e uma oportunidade, né, da gente se conectar num nível de executivo para executivo e entender as oportunidades, as sinergias, né, as diferenças entre os mercados. Muito bacana. E eu acho que para quem participa aqui do Brasil, é bacana saber que tem na mesa ali, né, tem do outro lado da mesa gente que está representando varejo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Além da troca, essa validação também do evento aqui, né? Exato. Mostra exatamente que é uma plataforma de geração de negócios também, né? Então, porque é isso, né? Quando a gente está falando de um evento, a gente fala que o evento ele tem alguns objetivos, né? Ele tem o objetivo de informar, ele tem o objetivo de levar conhecimento sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas tem esse objetivo de relacionamento voltado para negócios, né, Roberto? É interessante porque é a vocação da Gouveia, né? Ela, como empresa, nós temos o Latam Retail Show aí como uma ponta de lança e uma vocação de fazer o mercado de varejo brasileiro, latino-americano e mundial crescer. Então, quando de alguma forma vem executivos globais, de alguma forma essa nossa intenção de evolução está sendo alcançada. E de alguma forma também o Brasil se torna referência, se torna uma vitrine, ou seja, de alguma forma o que estamos fazendo aqui vale muito a pena. E é interessante que não vem só a varejista e a indústria, né? Tem muitas empresas que são os patrocinadores que estão hoje no Latam Retail Show, alguns deles já há anos junto conosco. Eles já enxergam, né, realmente como o Latam Retail Show como um grande evento de referência para ter acesso a esse perfil de executivos e para apresentar suas soluções, seus produtos e tal. É incrível a expectativa que essas empresas têm. Poxa, eu não posso ficar fora do Latam. Eu tenho que apresentar o meu case no palco do Latam. Isso gente, é a honra. É a honra. Eu converso no dia a dia com muitas empresas e o desejo delas é esse. De alguma forma, estar apresentando para o mercado varejista o que elas estão fazendo diferencial e seus cases. Orgulhosos, logicamente, daquilo que desenvolveram. E essa é uma oportunidade que serve, inclusive, para vocês que estão assistindo, são empresas de tecnologia. De alguma forma, vocês orbitam, né, o mercado de varejo brasileiro e têm algo a entregar em solução e produto. A oportunidade é única, porque, sendo bem sincero, a liderança do mercado de varejo brasileiro
e referências latino-americanas e esse grupo do FIRA, o grupo global, na minha opinião, é uma das melhores oportunidades do ano para você ter acesso e difundir o que você exatamente acredita que é o seu produto, ou seja, o melhor, o que ele entrega, que resultados ele pode trazer para o varejista. Muito bom. Bom, tem muitas coisas ainda para a gente falar aqui de Latam, mas vamos falar especificamente sobre pesquisas, Ana. Também é uma característica do Latam, né? Contar com pesquisas inéditas apresentadas no evento, e a cada ano parece que o Latam se supera na quantidade de pesquisas apresentadas, né? Na quantidade de parceiros que estão no palco. Então, só para citar alguns, a Solux, a Globo, a WGSN, a Circana, enfim, são pesquisas que, se a gente for pensar, são pesquisas de mercado. Essas empresas estão acostumadas a fazer pesquisas para grandes empresas, né? Para outras grandes empresas, de varejo, indústria, enfim. Pesquisas que custam caro, informações que provavelmente aos quais a gente não teria acesso, né, com tanta facilidade. Como dá para aproveitar da melhor forma, então, esse conteúdo que vai ser apresentado de maneira inédita, em primeira mão, ali no palco? Esse é um dos assets aí do Latam Retail Show, né? Todos os anos a gente tem alguns parceiros que se preparam nesse momento, guardam estudos, né, ou desenvolvem estudos sob medida para o Latam Retail Show, para apresentar no Latam Retail Show. E qual que é o objetivo, né? É um pouco do que você falou. Algumas empresas pagam para fazer esses estudos, para ter acesso a essa informação, e como evento a gente já vai entregar um sumário, né, executivo dessa pesquisa, para que eu possa usar dentro da minha empresa como um conteúdo ali de planejamento, enfim, de aprofundamento dos temas. E aí são temas diversos, né? A gente vai desde o comportamento do consumidor, como é o caso da WGSN. A gente tem uma pesquisa do Google esse ano que será de Black Friday, estaremos há 2 meses, né, da Black Friday, sempre um assunto quente, e aí o Google vai disponibilizar esse estudo. A gente vai falar de marcas junto com o pessoal da GAD Insights, então vai falar sobre marcas regionais, enfim, e é uma forma da gente conseguir entender as tendências e aproveitar que essas pesquisas são apresentadas no palco já com cases atrelados a elas. Então, um exemplo é o próprio painel do Google, em que ele traz, enfim, a pesquisa de Black Friday e já traz aí 2 cases, né, direcionados a esse tema aí da realidade brasileira. Então, é de fato um diferencial, né? A qualidade do conteúdo que eu recebo e o material que eu posso usar na minha empresa ao encerrar o evento é um diferencial aí do Latam Retail Show. Total, quer dizer, além de acompanhar lá, recebe então o sumário executivo ali para, enfim, compartilhar isso também internamente. Basear, né, nas decisões aí para 2027. Todos que vão lá no Retail Show recebem as pesquisas? Recebe assim que encerra. Algumas delas já na hora, né, o próprio Instituto de Pesquisa já disponibiliza um QR Code, mas depois é enviado para todo mundo. Nem precisa ficar aqui tirando o celular. Tirando fotinhos. Só cada slide que aparece, a pessoa vai lá e tira foto. Muito bom. E tem também reconhecimentos, premiações, né? E a ideia ali, obviamente, a gente está falando principalmente do mercado de varejo e tudo isso, tudo que ele envolve, mas premiar quem está fazendo o seu trabalho com excelência, digamos assim, né? O que a gente tem esse ano? Bom, a gente tem mais uma edição do nosso Prêmio Líderes que Inspira Líderes. Na verdade, o nosso Prêmio Abílio Diniz, Líderes que Inspiram Líderes, né? Então, vai ser entregue a um grande varejista, que ainda não vamos anunciar com exclusividade no palco do Latam Retail Show, mas qual que é o objetivo? A gente reconhecer aquele líder que no ano se destacou em relação às decisões que foram tomadas dentro da sua empresa, que tem um legado inspiracional, né, de fato uma trajetória que a gente, como evento, reconhece. Já muitos deles são muito conhecidos. Então, a gente teve o próprio Abílio Diniz, que ganhou. Ano passado foi o Fred Trajano, que ganhou. A gente já teve Arthur Grimbal, do Boticário. A gente já teve a Luísa Helena, do Magalu. A gente já teve uma série de executivos aí que ganharam esse prêmio. Nesse ano, a gente tem uma novidade, que é o Prêmio Líder que Inspira Líderes Nova Geração, em que vamos buscar, nas próximas semanas, indicações dentro da Mercado e Consumo, vai nos apoiar buscando indicações. Então, indiquem quem da nova geração vocês indicam como ganhador para esse ano. Vamos
abrir uma triagem, né, de votação popular aí para que sejam indicados nomes. Prêmio Revelação, isso? Exato. E também temos outras 2 premiações, que é uma voltada para startups, que é o Retail Tech, que é feito em parceria esse ano com a SPM. Então, startups com papel fundamental de provocar e de trazer soluções inovadoras, e a gente vai levar 10 delas ali para o Latam Retail Show e uma grande vencedora ao final. E o nosso Experience Awards, que já vai para a sua 4ª edição, que é um prêmio executado pela Solux, que reconhece, do ponto de vista do consumidor, quem são as empresas que são líderes ali das suas categorias na voz do cliente, né? Então, são 20 categorias, vai acontecer no segundo dia, são mais de 250 pessoas que vão só para essa premiação dentro do Latam Retail Show, e é, de fato, um momento muito divertido, né? Porque vai o time todo receber um reconhecimento. Olha, o meu cliente me reconhece como uma experiência, né, diferenciada em relação aos meus concorrentes. Então, são essas 4 premiações, e no fundo é isso, né? É não só a gente mostrar os caminhos que o varejo brasileiro e mundial vem percorrendo, mas também reconhecer, né? É importante que a gente reconheça essas trajetórias e que a gente seja parceiro nesse sentido. Total. E aproveitando o gancho da Ana, logo mais você que acompanha o mercado de consumo vai saber como escolher, então, aí o executivo que você acha que inspira, né, esse jovem, a jovem revelação, como disse o Roberto, sim, que inspira aí os seus colegas nessa jornada. E a Mercado de Consumo também estará no Latam Retail Show de outra maneira. A Mercado de Consumo lançou recentemente, para você que acompanha a gente, já deve ter notado ali na nossa home, no nosso portal, a gente lançou recentemente o MC Capital, que é um canal dentro da Mercado de Consumo que traduz para você balanços, decisões corporativas, relatórios de grandes bancos sobre empresas que atuam no varejo, né? Informação relevante, enfim, para você que é investidor, que é líder de empresa e quer saber como também o comportamento das empresas que têm capital aberto está impactando, pode impactar o seu negócio. A editoria MC Capital está no ar. Colaboração, inclusive, da nossa parceira, que é a Daniela Bretthauer, tem feito aí uma série de análises também para mercado e consumo, gravou um Bora Varejar aqui com a Bruna Lencioni, trazendo também os insights dela. Ela tem uma experiência riquíssima, especialmente no mercado americano, acompanhando empresas varejistas, e está com a gente agora. Então, tudo isso, quer dizer, impacto de empresas que estão na bolsa, juros, né, nas empresas também, do próprio comportamento do consumo, a gente vai levar no Latam Retail Show. A Daniela vai estar no palco do Latam, num painel chamado Bolsa, Juros e Consumo, que o mercado financeiro revela sobre o futuro do varejo. E aí, Roberto, eu queria emendar essa introdução toda e essa propaganda que eu acabei de fazer da Mercado e Consumo, te perguntando por que interessa para esse profissional que vai no Latam saber o que está acontecendo também no mercado de capitais. É muito interessante que o mercado de capital aberto, que se refere aos players varejistas, é um mercado entendido como volátil, né? É um mercado que tem muita instabilidade, tem muitas variações, é suscetível aos movimentos econômicos, movimentos do consumidor. Então, diferente de, por exemplo, o mercado de commodities, que até os indicadores são mais óbvios, no mercado de consumo não, né? Então, você pode ter, nesse exato momento, um varejista muito bem, do mesmo segmento de um outro que não está nada bem. Então, isso não é tão comum no commodity, porque geralmente o indicador afeta todos os participantes. E por que isso acontece? Porque tem diferenças de proposta de valor, modelo de gestão, resposta do consumidor, produto. Então, são uma série de variáveis que muitas das vezes é interessante ainda, que acaba afugentando o investidor, simplesmente por ele não entender como funciona a dinâmica. Então, por isso que é tão essencial, eu vou reforçar a sua propaganda, mas porque, de fato, é um produto muito importante. Eu já dei entrevista para muitos investidores, para muitos fundos de investimento, exatamente porque há uma dúvida clara. Eles perguntam, não sei por que a empresa X fez isso. Mas por que eles fizeram isso? Mas por que eles não fizeram aquilo? Então, há uma dúvida quanto aos movimentos, isso diferente de qualquer outro mercado. Não há um entendimento por que o varejista fez isso ou fez aquilo. Era um movimento de proteção? É agressivo? É uma resposta para um concorrente? Ele está querendo ganhar mercado, mas por que ele deu prejuízo? Por que ele está administrando isso? Por que ele segurou? Por que ele reduziu e tal? Então, entendo que num evento como esse tipo de público é um celeiro
enorme ali para que ele possa, de fato, entender. Você sabe como funciona a Bolsa. A Bolsa funciona de movimento. Então, para ele entender o movimento do mercado varejista brasileiro. Ele entendendo como o movimento funciona, logicamente ele pode municiar, né, as suas equipes e tal, porque muitas das vezes eles representam grandes fundos, family offices ou grandes bancos que têm, né, participações nesses varejistas e tal. Eles conseguem trazer insights para dentro de casa. E é interessante que é um insight muito quente. É um insight muito vivo e muito real, porque é a proposta do Latam Retail Show. Como a Ana bem pontuou, os varejistas vêm e falam de peito aberto, falam de cases, falam de resultado, eles se sentem num ambiente muito tranquilo. E, sendo bem sincero, o que mais o investidor quer é a informação correta, né? Ele, já aconteceu comigo de o investidor falar: olha, Roberto, o presidente da empresa tal falou isso, mas é isso mesmo, sabe? Então, você vê que ele quer saber a real informação. No Latam Retail Show, os executivos, de fato, abrem o coração e dizem o que pensam, o que precisam e quais os movimentos que eles estão fazendo para as suas empresas. Muito bom. Mais um destaque aí de conteúdo, né, do Latam Retail Show. A gente está finalizando aqui o Bora Varejar, mas poderíamos falar muito mais do evento. Uma coisa só que a gente não falou ainda, quer dizer, várias coisas a gente não falou, né? Mas uma coisa que eu acho importante a gente destacar aqui é o que acontece antes do Latam, né? Que é o Estúdio Tour, antes e depois. O que é exatamente, como isso se formata. Quem acompanha o trabalho da Gouveia, inclusive, e da Mercado e Consumo, quando acompanha as delegações da Gouveia para Nova York, a gente sabe que tem ali uma série de visitas técnicas para a gente visitar, ver, né, operações de varejo que estão inovando de alguma maneira, que estão fazendo algo que para a gente às vezes é inédito, né? E a gente muitas vezes deixa de olhar com o mesmo carinho, digamos assim, para o que se faz aqui no Brasil. E há essa possibilidade, né, Ana, de visitar também as operações aqui no país. É isso mesmo. A gente tem o nosso Estúdio Tour que acontece na segunda-feira, antes do Latam Retail Show, e na sexta-feira, depois do Latam Retail Show, porque muitas delegações de executivos vêm de fora de São Paulo participar do Latam Retail Show, e há uma curiosidade em relação ao varejo de São Paulo, né, as operações de varejo, de food service, shopping centers aqui de São Paulo, de entender o que está bombando aqui, o que é de fato inovador, o que eu posso levar para o meu mercado. Então, ouvindo essa demanda, a gente, e copiando um pouco o modelo que nós somos reconhecidos na NRF, né, por fazer em Nova York, a gente trouxe isso para o Latam Retail Show. Então, vão ser 2 dias de Estúdio Tour, de visitas técnicas. Então, a gente vai sair da Paulista, vamos visitar de 6 a 7 operações por dia, sempre sendo recebido por um executivo C-level nessas operações, e com 2 consultores da Gouveia acompanhando esse grupo, que são 40 executivos. Então, não é uma experiência para muita gente, é uma experiência só para aqueles que, enfim, garantirem a participação. E a ideia é a gente ter a oportunidade de ouvir da voz desse diretor, né, o que está sendo implantado na minha operação, e você poder até fazer pergunta de bastidor que num palco ele não vai contar, né? Então, a gente conhecer na prática. A gente reforça muito isso durante o evento. Não é inspiração, é prática, né? E o Estúdio Tour do Latam Retail Show, ele tem esse propósito. Então, fica aqui o meu convite, não só para quem vem de fora de São Paulo, mas quem está aqui e, enfim, não tem a oportunidade de visitar, de conhecer o bastidor, né, dessa operação. É um convite importante aí que o nosso Estúdio Tour vem sendo realizado, e a gente vem fazendo cada vez mais turmas maiores, porque é uma demanda que o mercado entende, né? Visitar, conhecer, e depois os consultores traduzir isso aí para os seus negócios. Total. Para quem não teve a oportunidade, enfim, de estar numa delegação comandada pela Gouveia, ou aqui em São Paulo também, no Brasil, não teve a oportunidade de estar num evento como esse, num Estúdio Tour como esse, né? Fica aí a dica, porque é muito bacana, como a Ana falou, é diferente você visitar uma operação, primeiro, tendo acesso a um líder da própria empresa, da marca lá, né, um C-level, enfim, um diretor, e depois, tendo acesso também, fazendo essa tradução desse conceito, enfim, dessa tendência, os consultores da Gouveia fazendo esse wrap-up ali. Isso é muito bacana, muito enriquecedor, vale sempre muito a pena para você aí que tem, obviamente, a oportunidade. Gente, a gente está finalizando. Uma última pergunta aqui. A gente falou de palestra, a gente falou de tema macro, né? A gente falou de pesquisa, a gente falou de premiação, Estúdio Tour,
qual que é a importância de ter essa profusão de formatos aí para quem participa de um evento? Roberto. Então, é assim, o cardápio é vasto, tem todas as opções. Então, se você vai com a equipe, acho que a Ana bem pontuou, divide a equipe para todos os formatos. O Studio Tour não é uma visita somente, porque você é recebido pelo alto executivo, ele fala por que ele implementou aquilo, quais são os resultados, tem os consultores da Gouveia que vão junto, dando toda a leitura, então é algo diferenciado. Os fóruns, na minha opinião, são algo muito exclusivo. É difícil de você encontrar um fórum porque os fóruns, a alta da alta liderança estão ali. Então, de uma forma muito acessível, então para network é bom. Então eu vejo que tem um cardápio de opções para todo o perfil. Se eu estou falando de um alto executivo, ele tem ambientes e tem produtos para isso. Quem vai, por exemplo, com uma equipe inteira, tem espaço para poder dividir a equipe e aproveitar ao máximo. Quem vai para network, exatamente, prestadores de serviço, empresas que orbitam, executivos que orbitam aí o mercado de varejo, enfim, um acesso que o Latam Retail Show concede, de fato, é incrível. E, logicamente, enfim, todo o conteúdo que é gerado. A Ana citou a questão das pesquisas, que para mim já seria motivo suficiente, né, para ir no Latam Retail Show, pelo conteúdo muito rico. Mas, gente, é um grau de informação assim, muito grande que você sai dentro de um evento como esse. Então, o que eu sugiro é que deixe esses 3 dias reservados para não perder um minuto. É isso, fica o nosso convite aqui para o Latam Retail Show. A gente entende que é uma data obrigatória aí do varejo, né, no início do seu segundo semestre, preparação aí para 2027, e uma oportunidade de conhecer de fato quem vem liderando as transformações e como estão fazendo, né, essas transformações. Então, chega de blá blá blá, vamos levar insight para a empresa. Esse é o propósito do Latam Retail Show, e eu espero que, enfim, tenhamos quem está nos ouvindo no Latam Retail Show em setembro. Muito bom. Gente, brigadíssima pela presença, Ana, Roberto. Ótimo evento para nós. Estaremos lá também, Mercado e Consumo vai fazer cobertura, obviamente. Vamos estar lá. Vai Prazer ser. receber vocês. Com esse check-out final aí de Roberto e Ana Paula, a gente encerra o Bora Varejar dessa semana. Fica o convite, então, para você acompanhar a programação do Latam Retail Show. A todo momento tem novidade. A gente falou aqui de pesquisa, né, de Studio Tour, de tema mesmo, de convidados, gente que vai estar lá no palco. A todo momento você pode acessar todas essas novidades no site do evento, latamretailshow.com.br. E, claro, cobertura completa antes mesmo do evento, como a gente está fazendo aqui no Bora Varejar, durante, em tempo real, e depois com todo o resumo, né, os principais insights, os principais wrap-ups do que foi aprendido lá na Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br é o site, redes sociais, estamos em todos os canais onde você quiser saber sobre varejo, consumo e serviços. Obrigada pela audiência e até a próxima.